Oi turma, tudo bem? Na videoaula de hoje nós vamos estudar o modo indicativo dos verbos. Bem, os verbos eles se apresentam em três modos diferentes: o indicativo, o subjuntivo e o imperativo. O modo indicativo é o que tem mais tempos verbais. Vale lembrar que sempre o modo acompanha um tempo diferente, ok? E o primeiro modo que nós vamos estudar, que é o indicativo, ele expressa sempre uma certeza, ok? Então, o modo indicativo indica que o falante assume uma atitude de certeza em relação ao fato expresso pelo verbo. Veja um exemplo aí na tela. Fiz um passeio nesta tarde ensolarada. Fiz. Eu percebo que não há dúvidas. Quem está falando essa frase não tem dúvidas de que fez de fato esse passeio. Portanto, esse verbo está no modo indicativo. Bem, o modo indicativo apresenta 6 tempos verbais. E a partir de agora, nós vamos estudar cada um desses 6 tempos verbais. O primeiro deles é o presente do indicativo. O presente do indicativo, ele expressa uma ação que acontece no momento em que se fala, ou uma ação que se repete, ou uma ação que perdura. Vejam os exemplos da tela. Os urubus anunciam a chuva. Eu posso perceber que o presente do indicativo acontece num agora, acontece em um hoje, ok? Veja um outro exemplo. Em 1500, Pedro Álvares Cabral descobre o Brasil. Se você estiver atento, se você gostar da matéria de história, você vai achar algo no mínimo curioso nessa frase. Perceba que o verbo descobrir, ele não se apresentou no passado. Gente, nós estamos no ano de 2020, mas esse verbo descobre não está expresso no ano de 2020, porque o Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil lá no ano de 1500. Será que essa frase então está errada? Não. Na verdade, o presente do indicativo ele também pode ser utilizado para expressar uma ação que aconteceu no passado e que, por algum motivo, eu quero trazê-la para mais perto do leitor, para mais perto de quem escuta aquela frase. Por isso que quando eu digo Pedro Álvares Cabral descobre o Brasil, dá a impressão de que essa ação não aconteceu há tanto tempo. Outra explicação possível para essa mesma frase é que o presente do indicativo ele expressa uma verdade universal. Então, esse é um fato que não há dúvidas. Pedro Álvares Cabral descobre o Brasil em 1500. Essa é uma verdade universal. Outra verdade universal que hoje em dia é um pouco contestada, a Terra é redonda. Pronto. A Terra é redonda. Perceba que esse verbo ser, né, que está aí flexionado como ele está flexionado no presente do indicativo porque indica uma verdade universal. Outro exemplo que agora sim está na tela é esse. Teresa vive caindo. Esse vive, flexionado no presente do indicativo, expressa uma ação que perdura, que acontece, que se repete ali todo momento. Ela vive caindo. Bem, outro exemplo de uso do presente do indicativo é quando eu quero marcar um futuro próximo. Exemplos que estão aí na tela. À tarde, vamos ao parque brincar. Esse vamos, né? Ele está conjugado no presente, embora indique uma ação futura. Então parece que essa ação está mais perto de acontecer. Estudo amanhã, mãe. Essa frase perfeitamente poderia ser dita para a sua mãe, né, numa tentativa de você, de repente, querer enganá-la. Estudo amanhã.
quem escuta essa frase fica na cabeça com uma ação que vai acontecer mais próxima, né? Embora seja uma ação futura. Então, nós estamos vendo que o presente do indicativo ele pode ser usado, além do tempo do agora, do hoje, como várias estratégias diferentes, ok? Muito bem, agora que nós vimos o uso do presente do indicativo, nós vamos perceber como se conjugam os verbos. E aí eu tenho um paradigma. O que é o paradigma? É um modelo, é um exemplo. Verbo cantar. Como é que eu conjugo o verbo cantar no presente do indicativo? Vamos lá. Eu canto, tu cantas, ele canta. Nós cantamos, vós cantais, eles cantam. Vale lembrar que a tela que eu estou apresentando aí para vocês, ela está dividida em radical, vogal temática, desinência modo temporal e desinência número pessoal. Mas eu não vou fazer comentários sobre isso nessa videoaula, ok? Me interessa só, nesse momento, que vocês percebam como se conjugam os verbos. Bem, agora que nós já estudamos o presente, nós vamos estudar o passado. E vamos perceber que o passado tem tipos diferentes. Para expressar o passado, primeiramente temos de trocar esse nome passado pelo nome oficial dele, que é pretérito. Então, passado, nós já agora saberemos que é um apelido. O nome mesmo do passado é pretérito. E o pretérito, ele pode se apresentar como um pretérito perfeito, imperfeito ou mais que perfeito. Qual é a diferença entre os três? Nós vamos estudar, ainda nesta videoaula, cada um deles. Mas vamos ver rapidamente a diferença entre os três. Gente, perfeito não precisa de nada. Ele já está ali todo inteirinho, bonito, completo, perfeito. Ou seja, é um verbo que a ação começou no passado e terminou no passado. Pretérito imperfeito. A ação começou no passado, mas não existe uma marca de que ela tenha terminado. Ou era uma ação que se repetia no passado. Pretérito mais que perfeito. É uma ação passada antes de outra ação passada. Nós vamos tentar entender cada um desses pretéritos a partir de agora. Pretérito perfeito do indicativo, ele expressa um fato ocorrido num momento anterior ao atual, ou seja, anterior ao passado e que foi atualmente terminado, concluído. Por exemplo, ele estudou para a prova ontem à noite. Perceba que ele estudou ontem e terminou de estudar ontem. Os pássaros voaram ao amanhecer. Eles voaram e não há uma marca de que eles continuem voando. Por isso, pretérito perfeito do indicativo. Vamos ver o nosso paradigma, o nosso modelo é o verbo cantar. No pretérito perfeito do indicativo, ontem eu cantei, tu cantaste, ele cantou. Nós cantamos, vós cantastes, eles cantaram. Agora vamos ver o pretérito imperfeito do indicativo. Esse pretérito, ele apresenta uma desinência modo temporal. O que é isso, esse nome esquisito? Basta você saber que é um vá. É uma parte do verbo no final dele que apresenta o conceito que dá a ideia de pretérito imperfeito. Pode parecer muito abstrato, muito complexo o que eu estou dizendo agora, mas você vai entender melhor nos exemplos. Veja, ela estudava as lições. Essa ação, ela começou no passado e parece que essa ação se repetia no passado. Ela estudava. Ou parece que essa ação era habitual. Vou continuar a frase. Ela estudava as lições quando Maria chegou. Estudava, não há nenhuma marca de que ela tenha terminado de estudar. Diferente se fosse ela estudou.
Mas não, ela estudava. Esse vá da palavra estudava é o que transmite a ideia de imperfeição. Ou seja, esse vá é o responsável por transmitir a ideia de tempo e de modo, pretérito imperfeito do indicativo. Gente, pretérito imperfeito do indicativo pode variar. Esse vá ele pode aparecer como a, quando o verbo for da segunda ou da terceira conjugação. Exemplo, a terceira frase. Ana sempre saía. Não existe saíva, né? Então, Ana sempre saía atrasada. Em relação ao sentido, o pretérito imperfeito ele vai expressar, então, uma ação que acontecia no passado rotineiramente, uma ação que iniciou-se no passado, mas que não tem uma marca de término. Vamos a um exemplo, o verbo partir. Ontem eu partia, tu partias, ele partia. Nós partíamos, vós partíeis, eles partiam. Percebam aí que partir é da terceira conjugação, por isso que a desinência modo temporal é o a e não o vá. Diferente agora do verbo pular. Ontem eu pulava, tu pulavas, ele pulava. Nós pulávamos, vós puláveis e eles pulavam. Percebam apenas que esse V em vós puláveis, ele é uma alteração, é um acidente que acontece aí com os verbos, nesse caso somente. E agora, nós vamos entrar no pretérito mais que perfeito do indicativo. O pretérito mais que perfeito do indicativo, ele talvez seja o mais esquisito, mais estranho para nós, porque nós não estamos tão acostumados a usá-los na fala como um tempo simples, mas nós usamos como um tempo composto. Veja um exemplo. Eu posso dizer, eu tinha saído quando ela chegou. Eu tinha saído é uma locução verbal que se encontra no pretérito mais que perfeito composto. Isso, no tempo simples, que é o que nós estamos estudando e aprendendo nessa videoaula, ficaria assim. Ela saíra quando você chegou. Percebeu que fica esquisito? Por que fica esquisito? Porque no pretérito mais que perfeito, eu tenho essa partezinha rá. É o tempo do rá. Eu cantara, eu amara, eu estudara, eu dançara, eu quisera. Ok? Perceba no alto da sua tela que está escrito Rá átono. O que significa isso? Significa dizer que esse Rá ele tem um som fraco. Não é cantará, jogará, amará. É cantara, jogara, amara. Percebam então que esse Rá não tem força. Parece que ele sai quase apagado na fala. Vamos ver agora um exemplo em uma frase. Passou na casa da tia, que já preparara um delicioso bolo de laranja. Perceba que esse preparara é uma ação que acontece antes dessa pessoa ter passado na casa da tia. Por isso que o pretérito mais que perfeito é um passado do passado. Substituindo por um termo composto, que foi o que eu comecei dando exemplo, ficaria assim. Passou na casa da tia que já tinha preparado um delicioso bolo. Perceberam? Bem, o pretérito mais que perfeito ele pode também denotar um fato estabelecido no passado de maneira vaga, de maneira imprecisa. Exemplo, vivera de maneira perigosa. Não sei como foi. Então é uma maneira vaga, uma maneira imprecisa, inexata de eu dizer como essa pessoa viveu. Muito bem. Agora, mais um exemplo do tempo composto, só para isso fixar. Né? Ela chegara atrasada é a mesma coisa que ela tinha chegado atrasada. Ok? E agora o paradigma, voltamos aí ao verbo cantar. Verbo cantar
no pretérito mais perfeito do indicativo e vamos conjugar. Eu cantara, tu cantaras, ele cantara. Nós cantáramos, vós cantareis, eles cantaram. Perceba que o vós, mais uma vez, vai variar em re dessa vez. Bem, já tendo estudado o presente do indicativo, o pretérito perfeito, imperfeito e mais que perfeito, nós vamos agora estudar o futuro. E nós vamos aprender que existem dois futuros no modo indicativo. O futuro do presente e o futuro do pretérito. E qual é a diferença entre um e o outro? Vamos lá, gente. Antes de dizer a diferença, eu gostaria que vocês decorassem assim. O futuro do presente, que é o futuro que está aí aparecendo na tela, vou explicar para vocês. É o futuro do rei. Como assim o futuro do rei? Veja, verbo cantar, amanhã eu cantarei. Verbo jogar, amanhã eu jogarei. Verbo dançar, amanhã eu dançarei. Então percebam que na primeira pessoa sempre vai terminar nesse rei. Por isso que o futuro do presente é o futuro do rei, na primeira pessoa. Vejam que o futuro do presente ele é um futuro normal. Ele expressa uma ação que vai se realizar no momento posterior, no momento de fato futuro. Vamos olhar o exemplo que está na tela. Ele estudará para a prova amanhã. Estudará no futuro distante. Lerei o jornal na hora do almoço? Lerei no futuro distante, normal. É o futuro em relação a uma coisa do presente. Vamos a um exemplo de conjugação do verbo vender. Amanhã eu venderei. Amanhã tu venderás. Amanhã ele venderá. Amanhã nós venderemos. Amanhã vós vendereis. Amanhã eles venderão. Ok? Bem, sabendo disso, vamos agora estudar o futuro do pretérito. A primeira coisa que pode parecer esquisita é que o futuro do pretérito é o futuro do passado. É muito estranho. Como assim um futuro do passado? Bem, o futuro do pretérito ele vai se relacionar com um tempo que nós vamos estudar em uma outra videoaula, que é o modo subjuntivo, mais especificamente o pretérito imperfeito do modo subjuntivo. Mas antes de você saber disso, vou voltar para uma dica. Assim como o futuro do presente é o futuro do rei, o futuro do pretérito é o futuro da alegria. É o futuro do ria, é o futuro do ria. Percebam aí. Amanhã eu cantaria, eu jogaria, eu amaria, eu dançaria, eu estudaria. Percebeu por que esse é o futuro da alegria? Porque na primeira pessoa ele vai terminar nesse ria, 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 que parece um ria, e rir é sinônimo de alegria. Expressa aí a alegria. Ok? Isso é uma técnica para a gente tentar decorar, né, a diferença então do futuro do presente e do futuro do pretérito na hora de escrever. Bem, agora vamos olhar o exemplo da frase para entender a teoria do futuro do pretérito. Se eu tivesse dinheiro, viajaria nas férias. Perceba que essa primeira parte da frase, se eu tivesse dinheiro quando? Num passado. Viajaria é o futuro em relação a esse passado, tivesse. Por isso que o verbo viajaria está no futuro do pretérito. Vejam outro exemplo. Leria mais, se tivesse interesse no assunto. Esse se tivesse interesse no assunto, quando? Ontem, anteontem, num passado. Bem, esse leria é o futuro em relação a esse passado, em relação a esse tivesse. Logo, esse leria é o futuro do pretérito. Vamos conjugar o verbo vender no futuro do pretérito? Eu venderia, tu venderias, ele venderia.
Nós venderíamos, vós venderíeis e eles venderiam. Muito bem, pessoal. Terminamos a nossa videoaula de hoje com esse modelo de verbos regulares, né? Nós temos o verbo amar, o verbo correr e o verbo partir, conjugado nos 6 tempos do modo indicativo. Presente do indicativo, pretérito perfeito, imperfeito e mais que perfeito, futuro do presente, futuro do pretérito. Se você estiver assistindo essa videoaula por celular, você pode tirar um print para poder guardar essas conjugações verbais. Vale lembrar, então, hora da revisão, que os pronomes ajudam a identificar a pessoa e o número do verbo. Os verbos, eles se flexionam em 3 modos. E na videoaula de hoje nós estudamos o modo indicativo. O modo indicativo apresenta 6 tempos verbais. 1 presente, 3 passados e 2 futuros. O presente do indicativo, ele expressa uma ação que acontece num hoje, num agora, mas também pode expressar uma verdade universal ou ainda trazer para perto uma ação do passado ou uma ação do que acontecerá ainda no futuro. O pretérito apresenta assim 3 tipos. Pretérito perfeito é aquela ação que começou e terminou no passado. Pretérito imperfeito é aquela ação que começou no passado, mas não tem uma marca de que terminou, ou uma ação que se repetia no passado. E o pretérito mais que perfeito é um passado do passado, uma ação que aconteceu antes de outra ação também no passado. Geralmente, ele vai terminar com o ra-átono, eu cantara, jogara, amara. Desses todos, o pretérito mais que perfeito talvez seja o tempo mais esquisito. E nós estamos acostumados a usar na fala ele de uma maneira composta. Exemplo, tinha chegado. Quando na maneira simples, que é o que nós estamos estudando hoje, seria chegara. O futuro no indicativo apresenta 2 tipos. Futuro do presente e futuro do pretérito. O futuro do presente é o futuro do rei, o futuro do pretérito é o futuro da alegria, é o futuro do ria. E com isso nós encerramos essa videoaula de hoje. Se você tiver alguma dúvida, por favor, você pode postar na plataforma. Um abraço virtual e até a próxima aula. Tchau!